Imagina a cena. Um homem exilado às margens de um rio na antiga Babilônia. De repente, ele é atingido por visões, assim, tão surreais que parecem saídas de um filme de ficção científica. Criaturas com 4 rostos, rodas gigantes dentro de outras rodas, todas cobertas de olhos, e uma ordem divina para comer um rolo de pergaminho. Esse é o universo alucinante do profeta Ezequiel. Então hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse universo simbólico. A nossa missão aqui não é só entender o que Ezequiel disse, mas entender como ele disse. Vamos explorar as parábolas e as ações chocantes que ele usou para tentar despertar uma nação. E para isso, a gente tem em mãos um material que analisa justamente essa linguagem única dele. E essa é a chave de tudo. Em Ezequiel, a forma é o conteúdo. Não dá para separar. Ele não era só um porta-voz. Ele era, na essência, um artista performático divino. A mensagem de Deus se tornava teatro, virava uma performance pública. Era, assim, uma teologia encenada feita para chocar e ficar na memória de um povo que já não ouvia mais sermões comuns. Que imagem, hein? Um artista performático divino. Isso muda completamente a perspectiva. Mas antes de entrar nessas performances, que às vezes são bem extremas, quem era o homem por trás do profeta? O que a gente sabe sobre a vida de Ezequiel? O próprio nome dele, que significa Deus fortalecerá, já parece uma pista, né? Exatamente, é o nome que se provou profético para a vida dele. O material que a gente está usando nos dá um bom retrato. Ele era de uma linhagem de sacerdotes, o que significa que ele tinha uma educação, um status. Mas ele foi arrancado de tudo isso, levado como cativo para a Babilônia junto com a elite de Judá. Lá ele até tinha sua própria casa, mas a vida dele foi uma sucessão de provações. E uma das mais pesadas que a análise destaca foi a morte da esposa dele. Sem dúvida. Foi uma morte súbita e Deus se refere a ela como o deleite dos teus olhos, o que mostra a profundidade do amor entre eles. E o mais brutal é que Deus o proíbe de fazer luto. Nossa. Sem choro, sem rituais, sem nada. A dor pessoal e silenciosa dele se tornou um símbolo vivo da apatia do povo diante da destruição do templo, que era o deleite dos olhos da nação. Ele teve que encarnar a mensagem na própria tragédia. Nossa, que peso! É de uma crueldade quase inimaginável. Perder a pessoa que você mais ama e ser obrigado a engolir o choro como uma mensagem pública. É de uma solidão tremenda. Isso talvez explique a dureza que a gente vê nele. Com certeza. É por isso que o texto o descreve como um Sansão espiritual. A imagem é de um caráter enérgico, gigantesco, quase intransigente. Era o tipo de personalidade necessária para bater de frente com a rebeldia daquela geração, né? Ele não era um profeta de palavras doces, porque o momento não permitia. E mesmo com essa mensagem dura e sendo rejeitado o tempo todo, ele chama o povo de casa rebelde mais de 10 vezes, ele não era um completo eremita. A análise menciona que os anciãos iam até a casa dele para ouvir a palavra de Deus. Então, por mais duro que fosse, ele ainda era uma referência, um pastor no meio do caos. Exato. Ele era o profeta do juízo, mas também o guardião da esperança. E essa dualidade se reflete totalmente nos métodos dele. E essa brutalidade na vida pessoal parece que transborda para o método profético dele, né? A fonte o chama de contador de parábolas, mas pelo que a gente vê, não eram historinhas para dormir. Eram encenações, atos públicos que deviam deixar todo mundo de queixo caído. Exatamente. A comparação que fazem dele com o Jeremias que profetizou na mesma época é muito reveladora. Os dois denunciavam o pecado com a mesma veemência, mas o temperamento era o oposto. Jeremias é o profeta das lágrimas, descrito como queixoso e meigo, que sofre junto com o povo. Ezequiel não. Ele é abrupto, resoluto, ele não chora, ele age. Ele transforma a profecia num evento. E que eventos? O primeiro que o material detalha é o do rolo de pergaminho. Ele recebe a ordem de comer um rolo que, por fora, estava cheio de lamentos. E o mais doido é a reação dele ao sabor.
É um paradoxo incrível. O texto diz que, na boca, o sabor era doce como mel. Isso simboliza o privilégio, a honra que é ser escolhido para falar em nome de Deus. Receber a palavra divina é uma dádiva. Só que, depois de engolir, o efeito foi de amargura. Ele diz que ficou amargurado na indignação do seu espírito. Ou seja, a honra do chamado vem junto com o fardo da mensagem. É a alegria de ter um propósito divino misturada com a angústia de saber que aquela palavra vai trazer dor, julgamento. Que complexidade. Perfeito. Depois dessa experiência, digamos, interna, vêm as performances públicas. A primeira é o cerco em miniatura. Ele pega um simples tijolo de barro, desenha um mapa de Jerusalém nele e constrói pequenas rampas e armas de cerco ao redor. Ele literalmente encena um ataque contra a cidade numa maquete. E não para por aí, que é o que mais me impressiona. A ordem era deitar-se do lado esquerdo por 390 dias e depois do lado direito por 40 dias. Peraí, 430 dias deitado? Isso é mais de um ano. É um nível de comprometimento físico que beira a tortura. Quem hoje faria algo assim só para passar uma mensagem? É uma performance de resistência absurda. É um ato de dedicação total. Cada dia representava um ano da iniquidade da nação. Ele estava carregando o peso dos séculos de pecado do povo no próprio corpo. Imagine os vizinhos dele passando por ali todos os dias, vendo aquele homem deitado imóvel, por meses a fio. A mensagem era visual, contínua e impossível de ignorar. O cerco de Jerusalém não era uma ameaça vazia, era uma certeza. E quando a gente acha que não pode ficar mais estranho, ele recebe a ordem de raspar a cabeça e a barba. E não com uma navalha, mas com uma espada. O ato em si já era chocante. Para um sacerdote, o cabelo era um sinal de consagração. Raspar a cabeça era proibido pela lei, um sinal de profunda humilhação e luto. Ele estava se desfigurando publicamente para mostrar a futura desfiguração da nação. E o que ele faz com o cabelo depois é a própria profecia, né? Ele pesa e divide em 3 partes. Exatamente. Um terço ele queima no meio da sua cidade maquete, simbolizando os que morreriam de fome e peste. Outro terço ele pica com a espada ao redor da maquete, representando os que morreriam em batalha. E o último terço ele joga ao vento, uma imagem poderosa do exílio, da dispersão do povo. Cada gesto era um capítulo do futuro trágico da nação. Essas ações, no chão, por assim dizer, já são de cair o queixo. Mas aí a gente chega no primeiro capítulo do livro dele e a escala muda completamente. É como sair do teatro de rua e ir para um filme IMAX cósmico. Estou falando daquela visão da glória de Deus, que é de longe a mais famosa dele, certo? Sem dúvida. É a tentativa de descrever o indescritível. A visão acontece no meio de um cenário caótico, uma tempestade, uma nuvem imensa, fogo. E desse centro de fogo surgem 4 seres viventes. A aparência geral é humana, mas os detalhes são de outro mundo. E mais tarde o próprio Ezequiel os identifica como querubins. E o que são exatamente os querubins? Para quem não está familiarizado, o termo pode soar só como um nome estranho. Boa pergunta. Na teologia judaica, querubins são seres angelicais de altíssima ordem, frequentemente associados à guarda da santidade de Deus. Pense nos querubins que guardavam a entrada do jardim do Éden. Eles são guardiões do sagrado. Então a presença deles aqui sinaliza que Ezequiel está tendo uma visão do centro do poder do universo. E a descrição deles é uma fusão de toda a criação. 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. Isso. E cada uma tem um simbolismo profundo. A face de homem representa a inteligência, a de leão, o poder, a soberania, a de boi, a força paciente, o serviço, e a de águia, a transcendência, a visão elevada. É como se o melhor de toda a criação estivesse ali, reunido para servir ao Criador. E é interessante que a análise que temos aponta como os pais da igreja, séculos depois, associaram essas 4 faces aos 4 evangelhos. Mateus mostrando Cristo como rei, leão. Marcos como servo boi.
Lucas como o homem perfeito e João como o filho de Deus, a águia. É uma conexão fascinante. Sim, é uma camada de interpretação riquíssima. Mas a visão não para aí. Ao lado desses seres aparecem as rodas. Ah, as rodas. As rodas sempre me intrigaram. Por que rodas? Elas se movem sozinhas. A imagem é poderosa, mas um pouco confusa. Por que a mobilidade era um ponto tão central nessa visão? Essa é a questão central. Para um povo exilado na Babilônia, a crença era que Deus habitava no Templo de Jerusalém. Com o templo prestes a ser destruído, a pergunta desesperada era: onde está Deus? Ele ficou preso nos escombros? A visão das rodas é a resposta. A estrutura de uma roda dentro da outra permitia que esse trono móvel se movesse instantaneamente em qualquer direção, sem precisar virar. A mensagem é que Deus não está preso a um lugar, ele é soberano, livre, onipresente. Ele está com seu povo até mesmo na Babilônia. E o detalhe dos olhos. As rodas estavam cheias de olhos. Isso dá um ar meio assustador de vigilância total. Exatamente. É o sistema de vigilância mais avançado do universo. Nada é aleatório, nada escapa. Para um povo que se sentia perdido, a mensagem era clara e dupla. Deus vê o nosso sofrimento, mas Ele também vê o nosso pecado. Ele não pisca. Sua providência é inteligente. Não é uma força cega. Ele está no controle absoluto. Uau! Depois de todo esse juízo, da cabeça raspada, do cerco miniatura e dessa visão avassaladora, a gente poderia pensar que a mensagem era só de condenação. O livro tem parábolas terríveis, como a da panela fervente. Mas aí vem o capítulo 37 e vira tudo de cabeça para baixo. É uma das viradas narrativas mais espetaculares da Bíblia. Depois de demolir toda a falsa esperança, Ezequiel começa a construir a verdadeira esperança. E ele faz isso com a parábola do Vale de Ossos Secos. A cena inicial é a desolação em estado puro, um vale lotado de ossos humanos, espalhados e sequíssimos, como o texto faz questão de frisar. Era a imagem da morte antiga, definitiva, irreversível. E aí vem a pergunta de Deus, que é quase uma provocação. Poderão viver estes ossos? A resposta de Ezequiel é de uma sabedoria e humildade incríveis. Senhor Deus, tu o sabes. Ele não diz sim, porque parece impossível, mas também não diz não, porque não quer limitar o poder de Deus. Exato, ele se coloca totalmente nas mãos de Deus e então a ordem vem. E é uma ordem absurda. Profetiza a estes ossos. É quase surreal falar para uma plateia de esqueletos. Para os exilados, que se sentiam um povo morto, a ideia de Israel voltar a existir como nação era tão impossível quanto fazer um esqueleto reviver. Como que essa imagem de ressurreição teria impactado um povo que se sentia, assim, literalmente, sem esperança? Fala diretamente ao coração do desespero deles. O próprio texto explica a metáfora. Os ossos são toda a casa de Israel, que dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. A visão era uma resposta direta a esse sentimento. Enquanto Ezequiel profetiza, os ossos se juntam com um barulho assustador. Ganham tendões, carne, pele, corpos inteiros são formados, mas ainda inertes. Falta o principal, a vida. Exato. É a recriação anatômica, mas não a ressurreição. Então vem a segunda ordem. Profetizar ao sopro, ao ruach, em hebraico, que significa tanto vento, quanto fôlego, quanto espírito. E quando o sopro de Deus entra naqueles corpos, o que era um cemitério a céu aberto se levanta como um exército grande em extremo. A mensagem é inconfundível. A restauração de Israel não seria um feito político ou militar. Seria um milagre da recriação divina, tanto nacional quanto espiritual. O que é impossível para o homem é o ponto de partida para Deus. É incrível o arco que a gente percorreu. De um homem deitado no chão por mais de um ano, passando por um rolo de pergaminho que é doce e amargo, até um vale de ossos que ganha vida. Ezequiel não só falou a mensagem, ele foi a mensagem com o corpo, com a dor, com a vida. Suas visões nos levam do trono de Deus, com suas rodas oniscientes, ao fundo de um vale, onde a esperança renasce do pó.
E o poder do método dele permanece. No nosso mundo tão saturado de palavras e informações, as imagens e os símbolos chocantes de Ezequiel têm uma força única. Eles contornam o nosso ceticismo, nossas defesas e falam direto com a imaginação, com a alma. Eles nos forçam a confrontar verdades que a gente normalmente conseguiria ignorar. É uma comunicação que marca, que perturba e que transforma. E para deixar uma provocação final, o material que a gente analisou aponta para uma dimensão ainda mais profunda em uma das profecias de Ezequiel. No capítulo 28, ele faz um lamento contra o rei de Tiro, um homem orgulhoso, mas a linguagem que ele usa para descrever esse rei vai muito além de um simples monarca. Ele o chama de querubim da guarda ungido, diz que ele andava no Éden, jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, perfeito, até que se achou iniquidade nele. A descrição não cabe em nenhum rei humano. A análise sugere que, por trás da figura histórica do rei de Tiro, Ezequiel estaria tendo um vislumbre de uma queda muito mais antiga e cósmica, a do próprio Satanás. A profecia se expande de um contexto local para um drama universal. Exatamente, sugere que o orgulho que derruba reis e impérios aqui na Terra é, na verdade, um eco de uma rebelião primordial que aconteceu no coração do céu. Fica aí a reflexão, até que ponto os nossos dramas humanos são reflexos de uma batalha espiritual muito maior. É algo para se pensar.